Uniclac. Alô, 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 voltei! Vamos continuar o nosso estudo? Beleza, já deu aquela espreguiçada, ó, estala o dedo, estala a coluna, mas não desiste, não desiste. Seja um guerreiro e vamos até o final juntos, porque eu tenho certeza que a sua aprovação, ela já está vindo. Em breve, você vai ter a notícia que você vai arrebentar nesse concurso, ok? Então vamos lá. Na aula passada, a gente parou no tópico que nós vamos iniciar agora, e aí a gente dá continuidade. Show de bola? Vamos lá, vem comigo. Concluída a sindicância, deverá a autoridade sindicante remeter cópia ao seu superior imediato e à corregedoria geral. Show de bola, terminado. Eu concluída, eu mando essa cópia. A cópia da portaria punitiva será encaminhada à divisão de recursos humanos para as providências necessárias, ou seja, para a aplicação da penalidade. A sindicância poderá, em qualquer fase, ser avocada pelo diretor-geral de Polícia Judiciária Civil mediante despacho fundamentado, ou seja, em qualquer fase ele avocar, trazer para si competência de um subordinado. Ele avoca, ele traz para ele. Artigo 201. A apuração do extravio de cédula funcional é de competência exclusiva da Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil e a autorização para expedir a autorização para a expedição de nova cédula é de competência do diretor-geral da Polícia Judiciária Civil. Então, vamos lá. É de competência a apuração da Corregedoria Geral, mas a expedição de nova cédula é de competência de quem? Do diretor-geral da Polícia Judiciária. Perfeito? Fechamos, sindicância, vamos para o processo administrativo disciplinar. Vamos lá. 202. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Processo este que obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, ok? Vamos lá. São competentes para determinar a instauração do PAD o governador do Estado, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, o corregedor-geral da Polícia Judiciária Civil. Então vamos lá. É o governador, o secretário de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Civil e o corregedor-geral da Polícia Judiciária Civil. O processo administrativo disciplinar será realizado por comissão processante permanentemente ou especial, designada por autoridade mencionada no artigo anterior. Ou seja, aquelas que instauraram, ela já vai designar quem é que vai ser essa comissão. A comissão processante será integrada por 3 delegados de polícia, presidida pelo mais hierarquizado, ou seja, o mais antigo, e quando houver igualdade de hierarquia, será presidida pelo mais antigo na classe, ok? Vamos lá, até aí é tudo decoreba. Não poderá fazer parte da comissão processante o delegado de polícia que tiver presidido a sindicância ou o inquérito policial que possam dar sustentáculo ao procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, você aprendeu lá atrás que a sindicância, dentro dela, pode ser determinado, dentro daquela sindicância, que a penalidade é superior à suspensão a 30 dias e ela dá abertura a um PAD, ou seja, é mandado para a autoridade competente e ele decide instaurar um PAD. Se quem presidiu aquela sindicância, aquele que presidiu aquela sindicância não poderá fazer parte dessa comissão. Perfeito? O presidente da comissão processante designará como seu secretário um escrivão de polícia. Perfeito? Então, você já sabe que tem 3 delegados, quem preside é o mais antigo, perfeito? E o mais hierarquizado, se tiver da mesma hierarquia, o mais antigo, e esse ainda pode designar um escrivão de polícia que vai ser o seu secretário. O presidente da comissão deverá ser hierarquicamente da mesma classe ou superior ao acusado. Da mesma classe ou superior, ok?
ao acusado, como eu já falei lá atrás, pelo menos da mesma classe. Os membros da comissão processante e o secretário são impedidos de atuar em processo administrativo disciplinar quando o denunciante ou o acusado for parente consanguíneo ou afim, em linha reta colateral até o 3º grau ou cônjuge inclusive. Ou seja, ele vai ser impedido de atuar se tiver algum parente em linha reta colateral até o 3º grau, até os parentes por afinidades, perfeito? E inclusive o seu cônjuge. Parágrafo único. O servidor comunicará o seu impedimento à autoridade competente. Ou seja, a partir do momento que o servidor percebe que ele tem um grau de parentesco, ele deve comunicar à autoridade competente. O processo administrativo disciplinar será iniciado pelo presidente da comissão processante dentro do prazo improrrogável de 10 dias, a contar da portaria que determinar a sua instauração. Então, a partir do momento que eu tiver uma portaria que determina a instauração, esse processo administrativo, ele será iniciado pelo presidente da comissão processante dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Cuidado, aqui eu peço que você destaque esse improrrogável, porque ele bota lá na prova, pelo prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado mediante interesse público, ou conta uma história triste que você vai acreditar na hora da prova, e isso não procede, ok? Vamos lá. O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo de 60 dias, a contar da citação do acusado. Ou seja, cuidado que é a contar da citação do acusado. Na prova, ele fala que esse prazo de 60 dias é a contar da publicação da portaria. Cuidado, não é a partir da portaria. Eu publico a portaria, depois da portaria tem 10 dias para iniciar. A partir do momento que eu inicio, eu tenho que fazer a citação do indiciado, do acusado, e a partir do momento que ele é citado, é contado o prazo de 60 dias. Admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem, mediante solicitação destinada à autoridade que determinou a sua instauração. Então, você já sabe que sindicância, 30 mais 30, em casos excepcionais, estendido até 90 dias. PAD, 60 mais 60. Perfeito? O início do processo administrativo disciplinar será informado pela comissão processante ao diretor-geral da Polícia Judiciária Civil e à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. A portaria conterá minuciosa descrição dos fatos atribuídos, em tese, ao acusado, sua tipificação e deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado, sempre dando total publicidade, correto? Para evitar algumas arbitrariedades e excessos por parte das autoridades competentes. O presidente da comissão processante e seus membros elaborarão a ata de instalação respectiva, determinando sua autuação em demais peças pré-existentes, designarão dia e hora para a audiência inicial, determinarão a notificação do denunciante, se houver, a citação do acusado e das testemunhas e as demais providências de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Lembre-se que a administração pública ela procura a verdade a todo momento, então ela quer saber a verdade. Ainda que ela esteja instaurando um PAD contra aquele servidor que possivelmente vai ser punido, ela quer tanto a verdade que, às vezes, a busca pela verdade promove a defesa daquela que ela está indiciando. Entendeu? O acusado será citado para interrogatório. Vamos lá. 1. Pessoalmente, com antecedência de 2 dias, devendo ser enviada anexa à citação a cópia da portaria respectiva e da ata de instalação que permitam o acusado conhecer o motivo do procedimento disciplinar e o enquadramento administrativo em seu desfavor. Ou seja, tem que dizer tudo para aquele servidor, para que ele possa saber do que estão acusando ele, do que ele está respondendo. Correto? Se estiver em outro município deste estado, ou seja, do Mato Grosso, pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou delegado de polícia local, a quem serão encaminhados as cópias da citação e os outros documentos mencionados no inciso anterior. Perfeito? Se estiver em local certo e conhecido em outro estado pela autoridade local e com as cautelas exigidas no inciso anterior, ou seja, se ele estiver em outro estado, mas a autoridade local, eu envio para aquela autoridade local, relevando e levando em consideração todas as cautelas tomadas, tanto no inciso 2 quanto no inciso 1, ok? Parágrafo 2º.
Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital 3 vezes seguidas. Tá? Palavra-chave, seguidas. Publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação, com o prazo de 15 dias. O prazo é para fazer 3 vezes seguidas. Cuidado que ele fala na prova que ele vai ser, se ele estiver em local incerto e não sabido, eu publico 3 vezes em edital no período de 15 dias. Pô, se é 3 vezes no período de 15 dias, pode publicar uma, 5 dias outra, 3 dias outra. Correto? Só que aqui é 3 vezes seguidas. Perfeito? No prazo de 15 dias. Para comparecimento, devendo o secretário certificar, para o comparecimento, a contar da data da última publicação, devendo o secretário certificar no processo as datas em que o edital for publicado. Perfeito? Vamos embora. Tudo tem que ser certificado, tudo tem que ser anotado. Beleza? A comissão processante é facultado a rolar até 8 testemunhas. Perfeito? Você já viu que lá na sindicância, até 5. Aqui são até 8 testemunhas. O denunciante, se existir, prestará suas declarações no interregno entre a data da citação, fixada para o interrogatório, do acusado. Ou seja, aquele lapso temporal das declarações do interregno entre a data da citação fixada e a fixada para o interrogatório. Ou seja, ele foi citado e a data do interrogatório. Nesse prazo é que o denunciante, caso se existir, ele presta a declaração. Entendeu? Parágrafo único. No processo administrativo disciplinar, o acusado assistirá à inquirição do denunciante, salvo se este alegar constrangimento ou intimidação, porém tal proibição não se aplica ao defensor do acusado, que poderá participar formulando perguntas ao denunciante, ressaltando-se que o teor das declarações escolhidas será lido ao acusado antes de seu interrogatório. Vamos lá. É um direito do acusado estar presente no interrogatório do denunciante, até porque para saber o que aquele cara lá está falando a respeito dele, o que ele está dizendo, quais foram os motivos que levaram ele a denunciar, enfim. Mas se o denunciante se sentir intimidado, enfim, de alguma forma aquilo lhe estiver causando um constrangimento, uma incomodação, ele pode pedir que que o acusado seja retirado daquela sala. Porém, o defensor dele se faz presente. E por se fazer presente, ele pode ainda formular perguntas para o denunciante. Lembrando que as perguntas e as respostas serão reduzidas a termo, e quando o denunciado adentrar aquela sala para ser ouvido, antes de ser ouvido, ele vai ouvir todas as perguntas e todas as respostas que foram feitas ao denunciante. Perfeito? Ele tem que tomar ciência disso. É um direito dele salvaguardado aqui dentro do seu estatuto. Perfeito? Não comparecendo o acusado regularmente citado, a revelia será declarada, por termo, nos autos do processo, nomeando o presidente um defensor dativo para defendê-lo. Deixando sempre claro, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos processos judiciais, enfim. Aqui o processo ele vai prosseguir. Só que diante dessa revelia, o que vai acontecer? A administração não vai considerá-lo, quem cala consente, ele não compareceu, ele é culpado. Não, ela vai determinar o quê? Um defensor dativo. E esse dativo é aquele defensor que não fora constituído lá atrás, mas a administração determina que ele venha defender, determina um defensor para que seja observado sempre o contraditório e a ampla defesa, senão cai por terra todo o procedimento, todo o processo administrativo. O acusado deverá constituir advogado para todos os atos dos termos do processo. Gente, lembrando que nós temos súmula que fala a respeito disso, que a falta de defesa técnica, ou seja, do acusado, ela não invalida o processo. Entendeu? O fato, eu posso constituir um advogado? Posso. Mas eu sou obrigado a ter um advogado? Não. Se ele quiser fazer a autodefesa dele, ele vai fazer. Porque a falta de defesa técnica não invalida esse processo. Tá? Parágrafo único. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, nomeará o presidente da comissão processante um defensor dativo. 212. Após o interrogatório do acusado, será notificado com cópia ao seu defensor legalmente constituído, abrindo-se-lhe
vistas dos autos no prazo de 5 dias para a produção de provas e contraprovas e para formular quesitos quando se tratar de prova pericial. O que é isso? Se após o interrogatório do acusado, será notificado com cópia o seu defensor legalmente constituído e vai abrir vista dos autos. Ele vai ter acesso a todos aqueles autos no prazo de 5 dias. E ele vai formular, ele vai solicitar as provas, contraprovas, enfim, que é para contrapor as provas que já foram apresentadas, que sejam contra a quem ele está defendendo, e inclusive formular quesitos quando se tratar de prova pericial, porque o perito ele vai responder aos quesitos que foram formulados. E ao advogado, ou melhor dizendo, ao defensor nesse caso, também ele pode formular quesitos, entendeu? Ao acusado é facultado a rolar até 8 testemunhas. Então você já percebeu que podem ser contra ele 8 e a favor dele também 8. Na sindicância, 5, ok? Se requerida pela parte ou pelo defensor constituído, será concedida a vista dos autos fora da repartição, mediante carga observando o prazo regimental. Perfeito? Vamos lá. Serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pela comissão processante em número não superior a 8, ou seja, primeiro vamos ouvir as 8 da comissão processante e em seguida as arroladas pelo acusado. Primeiro as testemunhas da comissão processante e depois as do acusado. Perfeito? O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, reinquiridos ou acareados em mais de uma audiência. Ou seja, aí foi ouvido, peraí, tem dúvida, não está batendo a história, vamos ouvir de novo. Ih, mudou alguma coisa, peraí, está contrapondo, vamos fazer a acareação, vamos falar um de frente com o outro, para a gente analisar. Tudo isso pode ser feito dentro do processo administrativo, ok? A notificação de servidor público será feita pessoalmente e comunicada ao chefe imediato com a indicação do dia e hora marcado para sua inquirição. O comparecimento de militar ou policial militar será requisitado ao respectivo comandante com os esclarecimentos que forem necessários. A testemunha arrolada não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe, filho, adotivo do acusado, exceto quando não for possível de outro modo obter-se provas do fato ou de suas circunstâncias. Lembrando, aí cai na tua prova que em nenhuma hipótese poderá ser arrolado os ascendentes como testemunha. Peraí, cuidado. Aqui ele bota, salvo se de outro modo não puder se obter as provas, enfim, as circunstâncias relacionadas àquele fato. Perfeito? Tem exceção. Vamos lá. Os parentes do denunciante, nos mesmos graus, ficam proibidos de depor, salvo a exceção prevista nesse artigo, ou seja, se for o único modo. O policial civil que se recusar a depor sem motivo justo será objeto de apuração em sindicância administrativa por meio da autoridade competente, devendo o resultado final ser comunicado à comissão processante, ok? Porque vai responder na sindicância. Eu te chamei, eu quero te ouvir. Tu não quer ser ouvido? Alguma coisa tem. E eu vou aí instaurar uma sindicância para entender o porquê disso e para averiguar, para saber. E até mesmo se vai resultar em alguma penalidade. E a resposta disso, eu mando de novo para quem? Para a comissão processante daquele PAD, ok? Vamos lá. O policial civil que tiver de ser ouvido fora da sede de seu exercício terá direito, exceto o acusado, a transporte e diária na forma da legislação. Ou seja, se tiver um policial que está fora daquela localidade, ele vai para uma outra localidade para ser ouvido, ele tem direito à indenização de transporte e diária. Lógico, exceto o acusado. Se ele for o acusado, beleza, não vai ter direito a nada. O cara é acusado, ainda vai receber diária e vai receber indenização de transporte? Tá de brincadeira, tá de sacanagem, né? São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, a menos que, desobrigadas pela parte interessada, queiram dar o seu testemunho. Exemplo, é um advogado. O advogado ele tem
por ofício, por ministério, enfim, por função, guardar o sigilo, o segredo, o que ele contou. Um exemplo, chama o padre da paróquia. O cara se confessou com o padre. Eu vou obrigar o padre a testemunhar? O ministério daquele padre, dentre as suas atribuições, uma delas é ouvir as pessoas, enfim, ele vai guardar sigilo sobre aquilo. Perfeito? Vamos lá. Residindo a testemunha em município diverso da sede da comissão processante, sua inquirição poderá ser deprecada à autoridade policial local de sua residência, ou seja, vai ser feita através de carta precatória. A comissão processante certificar-se-á da data do horário da realização da audiência de inquirição para dar ciência com 5 dias de antecedência ao acusado e a seu defensor, em cumprimento ao direito de ampla defesa e do contraditório. Então, olha só, a comissão que estiver processando, ela vai certificar a data e o horário da realização da audiência 5 dias de antecedência. Cuidado, em nenhum momento ele utilizou a terminologia dia útil, ele fala 5 dias, perfeito? Para que ele venha se preparar para aquilo, para que eu obedeça o contraditório e a ampla defesa. Em todos os casos deve ser obedecido, porque senão vai ter um vício esse processo. E aí o que acontece? Pode correr o risco de quê? Abrir a lata do lixo e jogar todo aquele trabalho fora, perfeito? Por isso que tem que ser observado o contraditório e a ampla defesa, ok? A carta precatória, ela conterá a síntese da imputação, indicará sobre a forma de quesitos, os esclarecimentos pretendidos e solicitará a comunicação tempestiva da data da audiência. Ou seja, ela tem que ser, vamos lá, ela tem que ter uma síntese da imputação, ou seja, um resumo, indicará sob a forma de quesitos os esclarecimentos, ou seja, ela já vem com todos os quesitos que quer que aquela testemunha venha responder, perfeito? Que seja a pretensão dela, e ainda comunica de forma tempestiva a data da audiência. 217. A comissão processante, se entender conveniente, ouvirá o denunciante e as testemunhas no município de residência. Se a comissão entender assim, cara, olha só, isso é tão sensível, isso é tão importante que eu não vou expedir carta precatória. Eu vou fazer o seguinte, vamos com a comissão lá no município onde ele reside, porque eu preciso muito ouvir essa galera, eu tenho que olhar no olho, eu tenho que ver esse cara. Se ela entender que isso é importante, ela não expede carta precatória e ela vai até o município de residência, ok? As testemunhas arroladas pelo acusado deverão ser notificadas a comparecer na audiência, salvo quando o acusado se comprometer a apresentá-las espontaneamente. Então, olha só, as testemunhas que forem arroladas, elas devem ser notificadas a comparecer à audiência, ou seja, ele arrola uma quantidade X de testemunhas. A administração pública, né, processante, vai ter que notificá-las. Agora, salvo se ele falar assim, não, fica tranquilo, que as minhas testemunhas cuido eu, e no dia da oitiva delas, eu vou trazê-las e elas estarão presentes. Ou seja, ele, de forma espontânea, se comprometeu a levá-las. Ou seja, se ele não levar no dia, ele não levou porque ele não quis, porque ele se comprometeu, e de forma espontânea, ok? E aí, se ele não levou, não há de se falar em inferir o contraditório e ampla defesa, ok? Parágrafo único. Será notificado a testemunha que não comparecer espontaneamente. Perfeito? Então, eu notifico aquela testemunha que não compareceu espontaneamente, ou seja, ela não quis comparecer, não foi por um caso fortuito ou coisa maior que ela simplesmente não apareceu, ela simplesmente não quis, ok? Vamos lá. O presidente da comissão processante poderá indeferir pergunta ou repergunta do mesmo gênero, devendo, neste caso, constar o do termo da audiência. Ou seja, se foi feita uma pergunta a uma testemunha, ele pode indeferir aquela pergunta? Pode. Ou então, se está fazendo a mesma pergunta várias vezes, ou seja, está reperguntando, ele pode indeferir? Pode. Pergunta do mesmo gênero. Mas, peraí, você viu ele no dia 10? Vi sim. Peraí. Mas você viu com os olhos? Aí a testemunha viu sim. Peraí, mas você enxergou ele? Pô, pelo amor de Deus, são perguntas do mesmo gênero, ela pode indeferir? Pode, mas isso daqui vai constar no termo, na ata de audiência, ok?
Em qualquer fase do processo, poderá o presidente ordenar diligência que entender conveniente, de ofício ou a requerimento do acusado. Tá, beleza. No meio do processo, peraí. Ih, rapaz, tem uma diligência que eu tô vendo aqui que é muito importante. Vamos lá, vamos fazer essa diligência. Ele pode determinar? Pode. Ou então, ele tá lá na dele, processando, ó, tá, enfim, naquele procedimento, e chega até ele uma requisição. Ou seja, ele entendeu que chegou uma requisição para ele, independentemente da fase do processo, o requerimento do acusado pedindo uma certa diligência. Peraí, ele vai entender a conveniência dela. E se ele entender conveniência, ele vai e pode determinar aquela diligência. Perfeito? Seja ex officio ou a requerimento. Vamos lá. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, a presidente da comissão poderá requisitá-los, observados os impedimentos de ordem legal, que a gente já sabe, que já estudamos aqui, ok? Se necessita um perito ou um técnico oficial, aí eles podem ser requisitados. O presidente da comissão processante, em despacho fundamentado, poderá denegar pedidos e indeferir as diligências requeridas com a finalidade manifestamente protelatória ou de nenhum interesse para esclarecimento do fato. O que seria isso? O cara vai lá e faz um requerimento. Só que aquele requerimento, aquela diligência, é manifestamente protelatória, só para empurrar mais para frente aquele processo administrativo com a barriga. Só para poder procrastinar, para protelar, para enrolar, para bagunçar o coreto, o esquema, entendeu? Ou então, nem é protelatória, mas espera aí, de nenhum interesse ao esclarecimento dos fatos, isso vai contribuir. Isso daí não importa em nada, não vai influir em nada, perfeito? E aí, ele pode fazer o quê? Ele pode, em despacho fundamentado, denegar esse requerimento. Foi? No curso do processo, tomando a comissão processante conhecimento de novas arguições em desfavor do acusado, deverá de imediato dar ciência à autoridade que determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Se tomou conhecimento de novas informações em desfavor, se entender que aquela penalidade pode ser agravada, pode ser piorada, peraí, eu tenho que dar conhecimento à autoridade superior para que ela decida, para saber se vai abrir tudo novamente, entendeu? Ou se vai deixar passar aquilo ali. Quando as novas imputações forem pertinentes ao processo, delas será citado o acusado por meio de cópia da portaria complementar à autoridade competente, reabrindo-lhe o prazo para a produção de provas. É óbvio, porque se viu que a informação vai piorar a situação dele, eu tenho que reabrir o prazo para que ele venha produzir novas provas em relação das novas afirmações complementares contidas nessa portaria, para que ele possa amplamente contraditar e se defender, para que não seja ferido o direito de defesa dele. Se as novas imputações não tiverem ligações com o processo, será designada outra comissão ou autoridade policial para apuração dos fatos. Ou seja, estamos apurando o fato X, mas eu tive novas informações que ele também fez o fato Y. Então, peraí, eu continuo com X e eu vou designar uma outra apuração dos fatos Y. Ok? Vamos lá. Encerrada a fase probatória, após a elaboração do despacho de indiciação, o acusado, após o despacho de indicação, o acusado e seu defensor serão notificados para a apresentação das alegações finais no prazo de 10 dias a partir da ciência no mandado. Ou seja, a partir do momento que ele tomou ciência, ele tem um prazo de 10 dias para as alegações finais. Perfeito? O despacho de indiciação conterá a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas. Ou seja, tem que estar tudo constante lá. Tudo que eu indico para ele, todas as provas que eu tenho contra, para que ele possa se defender, contraditar, enfim. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo será comum de 20 dias. Ou seja, se tiver 2 ou mais acusados, o prazo é comum de 20 dias. Tem 7 acusados, comum de 20 dias. Ok? Se requerida pela parte ou defensor constituído, será concedida vista dos autos fora da repartição mediante carga, observado o prazo regimental a partir da ciência do mandato.
Não tendo sido apresentadas as alegações finais, o presidente da comissão processante designará para oferecê-las defensor dativo, abrindo-lhe novo prazo. É óbvio, se não apareceu ninguém, eu chamo um defensor dativo porque eu tenho que ter uma defesa, senão vai ter nulidade, ok? Findo o prazo das alegações finais e saneado o processo, a comissão processante apresentará seu relatório minucioso e conclusivo, dentro do prazo de 10 dias, no qual constará, ou seja, acabou o prazo das alegações. Foi saneado o processo. A comissão processante, ela vai ter que fazer um relatório minucioso, ou seja, tintim por tintim, conclusivo, ou seja, para encerrar todo aquilo de forma minuciosa, num prazo de 10 dias. E tem que constar o quê? Na próxima aula, a gente vai ver o que deve constar desse relatório minucioso. Perfeito? E a partir daqui, a gente vai analisar o que tem que ter nesse relatório e a gente dá continuidade ao nosso estudo. Ok? Não se esqueçam, vai lá no finalzinho, qualifica a aula, tá boa, tá ruim, tá legal, pode melhorar assim, pode melhorar assado. Eu quero a sua opinião, eu quero a sua opinião sobre o nosso trabalho, porque com certeza, te falo mais uma vez, a minha missão aqui é fazer você ser aprovado. E parceiro, na boa, te olhando no olho, missão dada é missão cumprida. E eu tenho certeza que você vai ser aprovado na Polícia Civil do Estado do Mato Grosso. Beleza? Ó, professor Geraldo Neto, contem sempre comigo. Me acha lá na rede social, Geraldo Neto, ou então, Prof. Geraldo Neto, vai me achar no Instagram, você vai me achar, Facebook, e manda a tua mensagem, sua pergunta, a gente troca ideia, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar a sua aprovação, tá bom? Um beijo grande no seu coração, e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.